Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa gira de Umbanda Xamânica. E hoje nós estamos aqui sobre as forças de Emonjá, Iemanjá e Oxóssi, e também dos caboclos, né? Então sejam todos muito bem-vindos. E como vocês sabem, os que frequentam aqui a casa mais assiduamente, nós estamos no período do outono. E esse é um período em que a gente vai olhar e trabalhar bastante a questão das sombras, das mortes, dessa parcela que é tão difícil a gente olhar dentro de nós, mas que é a mais carente de ser vista, né? Todo esse período de outono, todas as nossas atividades vêm trazendo um pouco de luz, ou seja, de conhecimento, de sabedoria em cima disso. Nós aqui na aldeia sempre falamos muito a respeito dos orixás, de que eles estão dentro de nós, de que as manifestações divinas da natureza estão dentro do nosso corpo e, portanto, se iniciam dentro de nós, se manifestando dentro de um mundo, dentro de uma sociedade. E quando estamos falando da nossa luz, daquilo que a gente traz de grandioso, dos dons, das alegrias, das motivações, é muito bacana. Mas quando a gente vai olhar para a sombra, e aí a gente vai ter que olhar para todas as sombras, a gente normalmente vai se perder um pouquinho. Então eu queria trazer aqui um tema, trazendo bem essa energia aí de Iemanjá, que trabalha tanto as nossas emoções, quanto as questões do nosso Ori, quanto as questões da nossa família, trazendo esse axé, né, de prosperidade e do quanto isso é importante em nossas vidas, e de Oxóssi, que traz a estratégia, que traz aquele axé em que você calcula, olha, analisa racionalmente, certo? Traz aí os seus saberes para dar um tiro certeiro. É o tiro de uma flecha só. É aquela estratégia que você monta na sua vida para você poder atingir um objetivo, né? E gostaria de falar isso dentro das emoções sombrias. Como que a gente lida com elas, né? A gente sempre fala aqui do quanto é importante a gente trazer o nosso lado racional, o nosso lado sábio mesmo, para que a gente conduza a nossa vida e começar a controlar nossas emoções. E quando eu falo emoções, a gente precisa diferenciar um pouquinho. Emoção e sentimento não são exatamente a mesma coisa. São parecidos. Sentimentos são coisas que nós construímos, que a gente rega, cultiva, colhe. Isso são sentimentos. Eu amo uma pessoa, eu respeito, eu honro outra pessoa. E emoções são essas montanhas russas que a gente costuma viver. De raiva, de ódio, de ressentimento, de mágoa, de tristeza e de alegria, paixões, né? Euforia. Isso é o estado emocional. E por que ele é tão difícil da gente trabalhar? Porque quando ele toma a gente perde a consciência e entra nos caminhos inconscientes de nós mesmos. Por isso que a gente fala tanto da necessidade da gente estar sempre trabalhando o nosso Ori para trazer racionalidade e luz. Quando a gente fala luz, a gente fala consciência, a gente fala sabedoria, a gente fala conhecimento. Isso é luz. E a luz que vai iluminar essa sombra. Nas questões emocionais,
nós vamos estar lidando com questões extremamente complexas. Todos nós temos metade de nós na sombra, um corpo de dor que tem uma complexidade imensa. Por quê? Porque nós vamos herdá-lo dos nossos antepassados, nós vamos herdá-lo das nossas experiências em outras vidas, nós vamos herdá-lo da nossa família íntima, nós vamos herdá-lo da sociedade. Então vejam, todos nós nascemos com todas essas complexidades. Então todos nós temos um corpo de dor, que é desenvolvido desde o dia da nossa concepção. A descendência fala disso. Quando a gente estuda a descendência, a gente entende que seres despertos proporcionam maior luz àqueles que vêm depois. Porém, com todas essas complexidades que eu falei para vocês, a gente precisa compreender que todos nós temos um grande corpo de dor, fora o corpo de dor da humanidade, do inconsciente coletivo. Somos humanos, viemos de eras de sofrimento, de guerras, de escassez. Então tudo isso vai estar dentro desse corpo de dor que nós carregamos e que nós não temos consciência. É impossível ter consciência dele. Afinal de contas, eu mal sei o que eu estou herdando e da onde eu estou herdando. Isso faz parte da experiência humana. Então, a gente precisa colocar algumas estratégias dentro disso. Porque se eu manifesto uma grande dor através de uma explosão emocional, uma briga, ou um período em que eu estou ali muito triste, muito chateado, ou até mesmo através de doenças, eu não vou conseguir identificar da onde isso possa estar vindo. Então, quando eu falo racionalidade, eu não estou falando de fritação de cérebro. Eu não estou falando a respeito de eu compreender, de eu virar o melhor terapeuta da face da Terra e entender todas essas questões. É impossível. Não existe um ser humano que compreenda a complexidade dos outros seres humanos. E nós vamos construir esse corpo desde a nossa concepção, quando somos bebês, etc. E ali, toda vez que a gente for enfrentar uma situação difícil, seja ela qual for, esse corpo vai acordar e emoções vão vir à tona. Um bebê recém-nascido já manifesta isso. Ele já vem trazendo esse incômodo, essa vontade de olhar para essa dor. Quando a gente vai olhar para essa dor, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque se é bem aquela história que acho que todo mundo já ouviu falar, do lobo solitário e do lobo bonzinho e do lobo mauzinho, e quem você alimenta? O nosso corpo de dor, ele está na sombra, portanto ele está faminto. Ele não é visto, ele é ignorado, ele é escondido. E quando que a gente faz isso? A gente vai fazer isso quando a gente não consegue lidar com a situação. Por isso que chama sombra, tá no escuro. Eu não consegui lidar com aquela informação, com aquela emoção, ela foi demais para mim, então eu dissocio. Eu jogo totalmente na sombra essa emoção.
Mas ela vai continuar lá, ela faz parte de mim. Ela é quem eu sou. Então, no momento emocional complicado, ela pode vir à tona de forma totalmente descontrolada. E aí que a gente vai trazer para nós aquelas situações na nossa vida que se tornam tão difíceis com o tempo. Bom, e aí, como que é essa estratégia de Oxóssi? Primeira coisa, eu falei isso no ritual que a gente teve, é que a gente precisa se colocar diante disso muito humildemente. A gente precisa compreender que não podemos disseminar isso, dissecar, entender, é impossível. Não tem como. A gente tem o costume de falar, não, mas eu preciso entender, procurar, para eu melhorar. Sim, algumas coisas vão despertando e vindo à consciência dentro de um processo natural e saudável, e isso se chama despertar da consciência. Mas esse ritmo, ele é um ritmo que 99,9% de todos nós não entendemos. Porque afinal de contas, quando a gente está emocionalmente descompensado, a gente só quer se livrar daquela emoção desconfortável. E nesta ânsia de se livrar, vai acordar um corpo sombrio, um lado sombrio, um lado de dor, e ele vai operar na nossa vida de uma forma ou de outra, através da inconsciência. Portanto, a única maneira que eu tenho de começar a colocar alguma luz dentro disso é através da compaixão, da misericórdia, do perdão e do amor. Com quem? Comigo? Com essa minha sombra, com essa minha dor. Não importa como ela esteja manifestando no meu externo. Se eu continuar alimentando ela com raiva, ódio, ressentimento, culpa, medo, eu vou continuar alimentando alguém que está sedento e faminto. Então ela vai continuar me consumindo. E é por isso que a gente é umbandista, que a gente é da espiritualidade. Porque é aí que a gente vai ter que trazer uma grande estratégia dentro dessas emoções. Se eu entrei num lugar emocional cheio de dor e eu não consigo controlar essas emoções e continuo alimentando essa sombra faminta e inconsciente que existe dentro de mim, eu vou precisar trazer as estratégias que a gente aprende aqui. Eu vou ter que começar a alimentar o meu outro lado. É aí que a gente cai nos banhos, nas orações, na meditação, no passe, na vela de anjo de guarda. E olha que interessante, tudo isso está falando a respeito da disciplina, da estratégia, que é a estratégia que o Oxóssi tem. Com calma, eu preciso começar a alimentar o outro lado. Para quê? Para trazer a luz e a misericórdia e a compaixão para aquela situação. E quando eu estou falando de uma situação, eu não estou falando só de uma situação em que nós julgamos e falamos, ah, mas a culpa é do outro, a culpa é do outro, a culpa é disso, ou a culpa é disso que aconteceu, ou a culpa é daquilo que aconteceu. Se eu estou vivendo isso, não importa de
da onde está surgindo ou da onde está vindo, se é alguém que está me provocando, se é uma situação que está me levando a ficar daquela forma, eu preciso agir da mesma maneira. Eu preciso virar esse jogo. Eu preciso trazer um movimento de luz. E sim, quando a gente está emocionalmente abalado, ninguém tem muita consciência, não. Como que eu trago amor e viro e fico lá em estado de graça e paz assim? Eu não consigo. Eu só vou conseguir com estratégia, com tolerância, com paciência. E a gente precisa começar a compreender quem que a gente está alimentando. Então a gente precisa, primeiro, querer se curar. Porque esse corpo de dor fala na cabecinha de todos vocês o seguinte: dane-se, eu quero vingança. Dane-se, eu quero ser uma vítima. Eu quero ser um coitado. É isso que ele vai falar o tempo todo. E as emoções negativas vão começar a cultivar isso cada vez mais. E nosso inconsciente é bem profundo. É quando a gente fala que a gente está cavando o próprio buraco. É quando a gente fala, quando a gente está se sabotando. E nós não temos educação. Mesmo quando eu falo educação, no sentido de aprendizado mesmo, social, de aprender a lidar com isso. A gente é bem infantil nesse lugar. Então a gente quer continuar alimentando esse corpo. Raiva, eu quero ter mais raiva, eu quero bater, eu quero xingar, eu quero espernear, eu quero me vingar, eu quero, enfim, estratégia, ou eu quero ficar muito triste, eu quero ficar muito deprimido. A gente vai alimentando e alimentando e alimentando. Então o primeiro passo é a gente perceber que esse movimento está acontecendo. Esse movimento, ele é nutrido e alimentado internamente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está pensando, com o que a gente está fazendo, aonde a gente está alimentando. A gente precisa ter consciência para que essa luz consiga vir e trazer esse despertar saudável para nós. Eu preciso desapegar. Para a grande maioria de nós, isso bate numa questão de orgulho, de vaidade, de arrogância. Não, eu vou tirar satisfação. E é assim mesmo, vou tirar a satisfação do mundo, vou tirar a satisfação dos guias, vou tirar a satisfação do fulano, vou tirar a satisfação do ciclano, vou causar aqui. Isso vai trazendo o caos ao nosso redor, alimentando essa sombra e fazendo ela crescer e se expandir. E aí que a vida começa a degringolar. A Jê, que é a senhora da sorte, que dentro da Umbanda vai estar sendo representada por Iemanjá, fala que a sorte não fica num lugar que não esteja limpo, organizado, disciplinado. E esse primeiro lugar é o nosso próprio templo, é interno. Ordenar a emoção, disciplinar a emoção, exige muito esforço. Exige abrir mão de muitas coisas, muitos condicionamentos, muitas. Portanto,
a gente precisa começar a aplicar pelo menos a disciplina básica. Ficou chateado, ficou triste, aconteceu alguma coisa, vai trazer luz. Seja parando 1 minuto para meditar, para orar, seja se distraindo porque você não está dando conta da sua emoção e vai fazer alguma coisa, vai tirar aquele movimento de você, vai puxar o alimento que você precisa. Nós somos seres caçadores, nós somos projetados para caçar o nosso alimento, para que possamos sobreviver. Então a gente precisa colocar aí sabedoria, luz mesmo, no alimento que a gente está fornecendo para nós mesmos. Cuidado, gente, cuidado com automaldições. Aquilo que você fala para você mesmo, que você fala assim, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, eu sou culpado, eu sou horroroso, eu sou uma idiota, eu sou burro, eu sou louco. Isso tudo, essas palavras, o poder desse verbo, alimenta esse corpo. E ele vai ficar cada vez mais forte. A gente vai precisar ter muita tolerância, muita compaixão e misericórdia conosco, para que a gente faça esse caminho de retorno e vá trazendo essa luz da consciência e do despertar. É muito complexo. E a gente vai estar caminhando no mar do desconhecido. Por isso que eu falo, a grande estratégia é trazer aquilo que eu conheço. E aquilo que eu conheço que me firma e me guia dentro de uma consciência, dentro da luz, dentro daquilo que pode alimentar o meu ori e todas as benesses que o meu ori tem, dentro daquilo que pode alimentar o meu divino. Isso é disponibilizado para qualquer ser. Essa é a lógica da criação. Então, que a gente possa refletir, ter essa paz, essa tolerância, para poder, pelo menos, perceber quem que a gente está alimentando e, pelo menos, conseguir colocar movimentos dentro da nossa capacidade que possam alimentar a nossa outra parte divina, para que haja equilíbrio nesses momentos difíceis. Nós vamos todos chegar num ponto de equilíbrio. A nossa sombra sempre vai estar conosco. Nossas dores nós vamos carregar sempre, faz parte de nós. O que a gente precisa é equilibrar. É trazer luz, trazer consciência e alimento para esse outro corpo que vai sustentar e manter as coisas em harmonia. Que Iemanjá possa nos abençoar e limpar as nossas emoções e as nossas dores. Que Oxóssi traga a estratégia, principalmente a nossa estratégia íntima, para que a gente possa lidar com todas essas sombras que carregamos e possamos dar passos nesse caminho do despertar. Axé? Axé! Boa gira a todos. E boa noite.